Por acaso você já parou para pensar o que são os juros? Isso que às vezes quando você está investindo em alguma coisa te ajuda, ou às vezes quando você está devendo para alguma coisa acaba com você, tipo o Serasa? O que é isso? Por que quando você empresta dinheiro você tem que pagar alguma coisa? Imagina assim, eu moro de aluguel atualmente, eu acredito que talvez ou você tenha uma casa, ou você mora de aluguel também, ou na casa dos seus pais, beleza? E imagina que essa casa alugada, você tem que pagar para você poder usar ela, para você poder morar nela. O dinheiro que você está alugando, ele também segue essa lógica. Então imagina que você pega e você compra algum cartão. É como se você tivesse emprestado um dinheiro à vista para ter pagado, e depois, por isso, você vai ter que pagar uns juros, ou seja, uma taxa pelo empréstimo desse dinheiro. Então é como se você estivesse alugando dinheiro, é a mesma lógica. Então, ele existe em alguns modelos. Existe um juros simples, que basicamente ele é um juros constante, é sempre o mesmo aumento, e beleza, é o mais tranquilo que tem. Também tem o juros composto, que esse daí é o que normalmente ou ferra muitas pessoas ou ajuda muitas pessoas. É sempre um extremo desse daí. Nunca é só algo bom ou só algo ruim, é sempre um pouco dos dois. Então imagina assim, vamos tentar entender como que a gente pode calcular esse juros simples, como que ele funciona, o que é ele. Você já entendeu um pouco que ele é um aluguel, mas como que ele vai funcionar? Vamos imaginar assim, a gente tem 10 reais. Eu emprestei 10 reais do meu amigo para eu poder comprar uma coxinha. E aí ele falou que eu tinha que pagar 20% de juros. Quanto que é 20% de 10 reais? 10 vezes 20 por 100. Eu vou cortar esse zero, esse, igual a 2 reais. Deixa eu colocar o símbolo aqui no dinheiro. Pronto, agora tá certinho. Então imagina assim, se o meu juros é um juros simples de 20%, é tranquilo, cara. Imagina que é 20% a cada mês. No primeiro mês, eu vou pagar 12 reais. Por quê? Porque ele adicionou 2 reais de juros. Mas agora, no segundo mês, ele vai para 14 reais. No terceiro mês, ele vai para 16 reais. E assim vai, ele vai aumentando, só que você vê que o valor, o aumento dele é fixo. Ele vai aumentar 2, vai aumentar 2, vai aumentar 2, e ele vai para sempre só aumentando 2. Qual que é a diferença dele para o juros composto? O juros composto não é um valor fixo. Imagina que eu calculei isso daqui para isso. Então beleza, primeiro mês realmente é esse mesmo cálculo. Só que agora, quando eu for calcular 20%, não é de 10 reais, é do meu novo valor atual, que vai ser 12. Ou seja, 12 vezes 20%. Então esse número aqui, que eu vou chamar de x, ele vai aumentar. Só que aí quando eu for calcular esse outro valor, que eu vou chamar de y, ele é os juros sobre o novo valor que tem juros em cima. Então você junta juros. Você pega e junta o que você emprestou. Aí você vai pegar e disso, você vai pegar um outro juros. Outros juros. Juros. Então ele começa a aumentar de uma forma muito rápida. Imagina que a gente tem um gráfico aqui. Vou fazer dois gráficos. Vou fazer um do juros simples. Deixa eu escrever aqui. Simples. E aqui é o composto. Composto. O que acontece? O nosso juros simples, ele é simplesmente uma reta assim. Ele vai aumentando. Normalmente ele vai aumentando devagarzinho, ou às vezes rápido, ou às vezes até descendo, depende do tipo de juros que é. Se for um juros para aumentar o dinheiro ou um juros para diminuir. Agora, o juros composto, ele pode até começar um pouquinho mais devagar. Mas quando ele começa a subir, ele faz isso aqui, ó. Você está vendo? Olha a diferença. Nesse ponto aqui, tá um valor de boa. Nesse aqui, ó, pode parecer que tá igual, mas assim, você vê que ele já começou a subir muito. Então, se você pega um ponto aqui, aqui estaria aqui. Aqui já estaria muito mais alto. Então, você entende que conforme o tempo vai aumentando, ele vai escalando muito mais rápido. E é por causa disso que é muito perigoso você dever para banco. Porque se acha que eles vão colocar o juros simples, que é o mais basiquinho, que você vai pagar menos, não, eles vão colocar o composto. E é nisso que a gente se ferra. Então, isso aqui, além de você ter que aprender para o ensino médio, Enem, talvez alguma prova, algo assim, concurso, isso aqui é muito interessante você aprender para a vida, porque eu te prometo, isso aqui faz muita diferença. Se você sabe organizar de seu dinheiro, se você sabe como que o seu dinheiro funciona, faz muita diferença. Então vamos lá. Eu tenho uma formulazinha que é
o meu juros é igual ao meu capital, ou seja, é o valor que eu tenho vezes a nossa taxa, que eu vou chamar de I, vezes T, que é nosso tempo aplicado. Ou seja, juros em 2 meses. Uma taxa anual, então todo ano aumenta isso. Uma taxa mensal, todo mês aumenta isso. Então vamos lá, capital, taxa, tempo. Beleza. Por que isso aqui tem que ser I se taxa começa com T? Pô, porque tempo também começa com T, então a gente tem que pegar uma outra variável para poder usar isso aqui. Então, a gente vai ter uma outra formulazinha também, que é o montante. O que é o montante? Ele é o valor total. Ele é o nosso capital mais os juros. Então a gente vai ter aqui capital mais juros. Mas você vê que quando eu substituo essa fórmula aqui, eu vou tirar uma coisa um pouquinho diferente, que é montante igual capital mais capital vezes taxa vezes tempo. Se eu divido tudo isso aqui por C e isolo ele, eu posso fazer montante igual a capital, entre parênteses, 1 mais taxa vezes tempo. Então tá, só para te esclarecer que eu também tenho essa fórmula. Sabendo disso, sabendo que essa aqui é para descobrir só os juros, ou seja, esses R$2 aqui, ó, é literalmente isso aqui que eu tinha feito, o nosso montante, que é o nosso valor total, que vai englobar tudo, tanto o nosso capital. Então assim, sei lá, coloquei R$1.000 para render e depois de alguns meses eu tenho 1.200. 1.200 é o meu montante e R$1.000 é o meu capital inicial. Então assim, é o que você vai colocar primeiro. Nem daquela banda, capital inicial, é isso. Então, para você conseguir entender isso aqui de verdade, eu vou passar um exercício aqui que você vai ver que é bem tranquilo. Então deixa eu ler aqui, porque eu nunca decoro nada. Qual que é a taxa de uma aplicação de R$10.000 em 10 meses que gera um montante de 15 mil? Então vamos lá. Eu vou ter aqui que o nosso capital vai ser R$10.000, 10 mil. Eu não vou... deixa eu colocar o símbolo aqui para ficar um pouco mais bonitinho. Eu sei que meu montante é R$15.000. Engraçado que eu sei que eu tenho que colocar esse símbolo aqui, eu não deixo espaço, mas beleza. Nosso tempo é igual a 10 meses, então tranquilo também. Nossa taxa eu não vou saber. Só que nossos juros, qual que é o nosso juros? Nosso montante é igual a capital mais juros. Então 15 mil é igual ao nosso capital, que é 10 mil, mais juros. Concorda comigo que o nosso juros vai ser de 5 mil? Porque se eu passo isso aqui para lá negativo, fica 15 mil, menos 10 mil, igual juros, juros é igual a 5 mil. Então beleza, eu consegui definir agora uma propriedade. Juros é igual a 5 mil. Deixa eu apagar isso aqui e vamos fazer agora uma outra coisa. A gente sabe qual que é a fórmula da taxa, a gente sabe qual que é a fórmula no caso dos juros, a gente sabe que é só a gente aplicar ela. Então, vamos ver aqui. Juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo. Juros de 5 mil é igual ao capital, que é 1.000. Deixa eu colocar aqui igual, vai ficar um pouquinho mais bonitinho. Vezes a nossa taxa, que eu não sei qual é, vezes o nosso tempo, que é 10 meses. Eu vou cortar esse zero, cortar esse zero, cortar esse e esse, cortar esse e esse. Então eu tenho aqui 5 dividido por 10 igual a nossa taxa. Nossa taxa é igual a 0,5 ou, no caso 0,5. Tem um errinho aqui. Aqui eu coloquei que era 1.000, mas na verdade é 10 mil. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Beleza. 10 mil. Então vamos continuar. Vou cortar aqui, aqui. Cortei 3 zeros aqui, cortei 3 zeros aqui. Beleza. Então a gente vai ter aqui 5 dividido por 100, que é igual a uma taxa de I igual a 5%. Ou, dividindo por 100 e deixando um número em si, 0,05. Essa aqui é a nossa taxa. Se a gente fizesse um investimento de 5%, agora a gente sabe como que a gente calcula. Em 10 anos preciso ter tanto valor. Eu consigo calcular, eu consigo fazer um cálculo de investimento, se for de juros simples, eu consigo entender como que ele vai estar funcionando. Vamos aqui para mais um exercício, que também é bem de boinha, que é quanto deve ser aplicado em juros de 8% ao ano para você ter R$1.000 em 4 anos. Então vamos lá.
o nosso montante vai ser igual a 1.000. Nosso capital? Eu não sei qual que é o nosso capital. Nosso tempo é de 4 anos. E a nossa taxa? A nossa taxa é de 8% ao ano. Importante, se aqui fosse em anos e a taxa em meses, o que você iria fazer? Dá muito mais trabalho você converter a taxa de ano para mês. Então você iria transformar isso aqui em meses. O que acontece? 4 anos tem 12 meses, que é igual a 48 meses. Então, se a taxa tivesse em meses, você iria converter o tempo. No caso aqui a gente não precisa, porque já está tudo em ano. Então já está mais tranquilo. É importante primeiro a gente fazer o facilitado para depois passar para o difícil. E realmente tem coisa muito mais difícil. Então, beleza. Então, eu tenho a nossa taxa, eu tenho o nosso tempo, eu tenho o nosso montante, quero descobrir nosso capital. Então, eu sei que o nosso montante é igual ao nosso capital mais juros. Pronto. E eu sei que o nosso juros é igual ao capital vezes taxa vezes tempo. Vou substituir isso aqui. Então, beleza, montante igual a capital mais capital vezes taxa vezes tempo. Então tá, a gente já tem a formulazinha que a gente precisa aplicar. Se for juros simples, são essas 3 formulazinhas e você consegue deduzir ela na hora. Então, não precisa se preocupar tanto em decorar, porque você sabe qual que é o meu juros. É a quantia de taxa, quanto tempo ele está rendendo e quanto eu coloquei. É mais lógico, você consegue entender isso aí um pouco mais fácil. Então, vamos lá. Nosso montante, que é 1.000, é igual ao nosso capital, mais nosso capital que eu não sei, vezes 8%, vezes tempo, que é 4 anos. O que acontece? Você já teve uma aula de equação, então eu vou deixar para você resolver essa equação sozinho, porque eu quero ver se você sabe. É isso. Então, se tiver dificuldade, comenta aí que aí eu consigo te ajudar na resposta, para você ver como que realmente faz. E outra coisa importante é que o juros composto é um pouquinho mais complicado, mas não desanima, você vai ver que, infelizmente, ele é o que a gente mais usa, então, apesar de tudo, é isso. E se você está no ensino médio, alguma coisa assim, e você quer fazer uma faculdade de engenharia, qualquer coisa do tipo, fica tranquilo porque a gente usa a calculadora 24 horas por dia. Literalmente, eu tenho uma calculadora aqui que não sai do meu lado. Então, coisas desse tipo, não tem nenhum problema, é muito tranquilo. Então, bora para a próxima aula, bora acompanhar juros composto.